Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E eu desejo a você muita saúde e muita paz. E no programa de hoje nós vamos falar do setor produtivo de grãos. Eu vou falar também da FAEG, Federação da Agricultura do Estado de Goiás, que fez uma reunião com várias entidades do setor para buscar um caminho para o setor produtivo estadual. Vou conversar com Lando Botosso, ele é advogado, e nós vamos falar sobre juros elevados que pressionam o agronegócio e ameaçam a sustentabilidade dos produtos. Vamos comentar do mercado do leite, mercado esse que entra ano e sai ano, e a situação continua do mesmo jeito. De maneira geral, mais contra o produtor. E vamos falar da cultura do sorgo, que vem crescendo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do setor de grãos. O mercado de grãos iniciou a semana com forte valorização na Bolsa de Chicago, agora no começo da semana. E a soja, ela liderou os ganhos, subindo quase 2% e rompendo a barreira dos 11 dólares por bushel, ou 24 dólares por saca. Isso nos contratos de prazos mais curtos. O vencimento de janeiro do próximo ano, o mais negociado no momento, avançou 1,7%, encerrando a 11 dólares e 34 centes por bushel, ou então 25 dólares por saca. Enquanto o contrato para março do próximo ano ajustou para 11 dólares e 40 centes, uma alta de 1,47%, ou então 24 dólares e 25 centes. O principal vetor de alta para a oleaginosa é o otimismo em torno das negociações comerciais entre Estados Unidos e a China. A expectativa de um aumento substancial na demanda chinesa pelo grão, principalmente americano, se intensificou após o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, ele anunciar na semana passada um compromisso de compra por parte da China. O acordo prevê a aquisição de 12 milhões de toneladas da safra 25-26 e 25 milhões de toneladas anuais nas 3 temporadas seguintes. E este cenário, paradoxalmente, gerou efeitos imediatos no mercado físico do Brasil. A previsão de maior demanda pelo grão dos Estados Unidos derrubou os prêmios de exportação do Brasil. A agência Reuters, ela informou que essa queda tornou a soja brasileira mais competitiva, levando compradores chineses a uma recente onda de aquisições do produto sul-americano. E agora vamos falar do mercado futuro do milho. Em Chicago, as cotações futuras do cereal foram influenciadas pelos sinais de boa demanda pelo grão norte-americano. De acordo com o SDA, 1.670.000 toneladas de milho foram inspecionadas para embarque na última semana, apesar de ficar dentro da expectativa de mercado. O volume foi 34% maior frente à semana anterior. O contrato de dezembro, ele subiu 0,64% ao fim do pregão, fechando a simplesmente 4 dólares e 34 centes por bushel, ou 10 dólares e 25 centes por saca. A cotação do milho no mercado físico encerrou a última sessão em alta de 0,4%, com a saca sendo negociada a R$ 66,43 em Campinas,
no estado de São Paulo. Já na B3, os contratos acompanharam o ritmo da Bolsa de Chicago, refletindo ainda o leve fortalecimento do dólar. O contrato novembro de 2025 encerrou o dia em alta de 0,5% em relação ao pregão anterior, cotado em R$ 68,35 por saca. Os preços do milho, eles voltaram a registrar avanço na semana encerrada em 3 de novembro, conforme levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, da Exalc-USP. O movimento ele mantém a tendência observada no boletim anterior, que foi divulgado em 27 de outubro, mas com novos fatores de sustentação no curto prazo. Nos boletins recentes, a Conab afirma que as condições climáticas permanecem favoráveis à safra verão, com chuvas mais regulares em regiões do sul e melhor perspectiva de plantio da safra, principalmente da segunda safra 2026, aqui na região centro-oeste, dentro do período ideal. Esse cenário, ele reforça as expectativas de boa produção nacional na próxima temporada, embora o comportamento do mercado internacional e também do câmbio siga determinante para a formação dos preços internos. E agora vamos comentar, vamos dar um giro pelo mercado do leite. Mercado esse que entra ano, sai ano e a situação continua do mesmo jeitinho. De maneira geral, parece que tudo contra o produtor. Na última quinta-feira, o Conselheite, lá do Rio Grande do Sul, anunciou um movimento conjunto entre produtores, indústrias e lideranças do setor lácteo para conter os impactos da importação excessiva de leite que vem desequilibrando o mercado e ameaçando a sustentabilidade da cadeia produtiva. Segundo o Conselheite, lá do Rio Grande do Sul, o setor chegou ao limite de sua capacidade de absorver perdas sem apoio governamental. A entidade defende que medidas emergenciais, elas são indispensáveis para garantir a sobrevivência da produção nacional de leite, preservar empregos no campo e preparar o setor para competir de forma mais justa em um mercado globalizado. A iniciativa divulgada pelo Conselheite do Rio Grande do Sul formalizou 3 pedidos urgentes ao governo federal em documento endereçado ao presidente do Brasil e também ao vice-presidente e a ministros das áreas de agricultura, desenvolvimento agrário e relações institucionais. A primeira proposta prevê incentivo fiscal às indústrias que priorizarem a compra de leite em pó nacional, buscando equilibrar a competição com o produto importado, atualmente mais atrativo para supermercados e fabricantes de alimentos industrializados. Um outro pedido é a compra pública de pelo menos 100 mil toneladas de leite em pó do Brasil para abastecer programas sociais e também a merenda escolar. A medida busca reduzir os estoques internos e gerar liquidez para as indústrias nacionais. E a terceira demanda propõe a aplicação de uma sobretaxa emergencial de 50% sobre o leite em pó, queijo, mussarela, importados da Argentina e do Uruguai, pelo período de 3 anos. A cadeia produtiva, não só do Rio Grande do Sul, mas nacional, enfrenta uma crise agravada pelo início da safra que tradicionalmente eleva a oferta interna. A entrada de grandes volumes de derivados do Mercosul
com preços mais baixos, tem comprometido a competitividade das empresas brasileiras, pressionando margens e colocando plantas industriais em risco de paralisação. De maneira geral, todos os produtores do Brasil estão passando por uma crise sem precedentes no setor produtivo do leite. E agora vamos comentar dos altos custos de produção para o setor agrícola do nosso país. Os custos de produção agrícola brasileiros, eles seguem em alta e os fertilizantes continuam sendo o principal fator de pressão nas margens dos produtores. Segundo o Rabobank, a expectativa é de que em 2025 registre um novo recorde histórico de importações, com cerca de 45 milhões de toneladas do insumo chegando ao país, superando o volume de 2024 e refletindo o aumento da demanda interna. Entre janeiro e setembro de 2025 já foram importadas 33,6 milhões de toneladas, frente a 31,6 milhões de toneladas no mesmo período do ano passado. As entregas ao consumidor também devem crescer cerca de 10%, totalizando 46,6 milhões de toneladas até o final do ano. Esse aumento reforça o papel estratégico dos fertilizantes no planejamento agrícola e evidencia a dependência brasileira de insumos externos. O cenário internacional, no entanto, segue desafiador. A alta dos preços, principalmente do fósforo, MAP, impulsionada pela menor oferta mundial e pela redução das exportações da China, tem elevado o custo da adubação em praticamente todas as culturas. Em média, o custo por hectare deve subir na casa de 7,4% neste ano, em relação a 2024. E com destaque para a cana-de-açúcar, cuja elevação média chega a 10,7%. Apesar do aumento da oferta interna, o mercado global ainda enfrenta desequilíbrios entre oferta e demanda, o que mantém os preços dos nutrientes em níveis elevados. E para o próximo ano, o Rabobank prevê que os custos sigam pressionados, especialmente para produtores de grãos, consolidando um período de margens apertadíssimas e reforçando a necessidade de estratégias mais eficientes de manejo e aquisição de insumos. O setor agropecuário brasileiro vive momentos delicados em relação ao endividamento, inadimplência, altos custos de produção e muita insegurança política e jurídica. E nesta semana a FAEG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, fez uma reunião com várias entidades do setor para buscar um caminho para o setor produtivo estadual. Confira. Representantes de 45 sindicatos rurais, reunidos para discutir a situação do endividamento do setor agropecuário goiano e o cenário atual da safra 2025-2026. O encontro aconteceu na tarde desta segunda-feira, na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, em Goiânia. Desde a pandemia, quando houve um custo muito grande dos insumos, de todo o custo de produção e, é claro, os preços também dos produtos na época, mas depois houve uma queda muito grande de todos os preços das commodities, soja, milho, enfim, todos esses produtos, mantendo o custo de produção elevado, gerando aí endividamento, gerando produtores que não tiveram condições de cumprir o seu compromisso. Agora eles estão tentando renegociar, mas realmente as taxas de juros estão muito elevadas. Nós temos que discutir com o sistema bancário uma forma de nós melhorarmos essa taxa. Fez parte da pauta da audiência promovida pela Comissão de Agricultura e Política Agrícola o aumento do endividamento
e da inadimplência rural, que chega a 4,1% no Brasil e 5,3% em Goiás. Ser um estado tão diversificado, com tantas culturas, o nosso número de endividamento acaba sendo um pouco maior que os outros estados. A dificuldade que o produtor tem com os bancos, ela tem que ser, sim, muito bem analisada pelo agente financeiro. Porque hoje o produtor, principalmente o pequeno e médio produtor, tem muita dificuldade de acessar o banco. Outro ponto debatido na reunião foi o atraso do plantio da safra em Goiás, que chegou a apenas 15% da área prevista, devido ao atraso das chuvas. Deveríamos nós estarmos hoje em torno de 25% a 30%, 32% já plantado. Isso vai impactar diretamente na segunda safra, não vai ter jeito de não impactar, vai acontecer devido à situação que nós estamos vivendo. É climático, né? E esse clima aí nos pegou de calça curta, digamos assim, e essa dificuldade muito grande nós estamos vivendo. E depois do intervalo eu vou conversar com Lando Botosso, o advogado, e vamos falar sobre juros elevados que pressionam o agronegócio e ameaçam a sustentabilidade dos produtos. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com o Dr. Lando Botosso. Dr. Lando, ele é advogado e nós vamos falar de um tema que realmente é um tema ultra pontual. É um tema que está mexendo com basicamente todo o país e principalmente um dos setores mais importantes brasileiros, que é o setor produtivo agropecuário, vem passando por uma situação muito complicada devido aos altos custos de produção e, de maneira geral, como basicamente quase tudo está ligado ao agro, todos os setores estão sofrendo com esses juros elevados. Dr. Lando Botosso, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença e participação no nosso programa, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é de muita relevância para a continuidade do processo produtivo brasileiro. Tudo bem, doutor Lando? Bom dia, Toninho. Tudo certo, graças a Deus. Sempre um prazer estar contigo. E como você disse já no início, né, um ponto extremamente relevante, sutil para a própria economia. Não estamos falando aqui só de agronegócio, né? Tem que entender de uma forma global. Numa forma... Não é só uma classe, né? Todos vamos sofrer as consequências, vamos assim dizer. Na verdade, está todo mundo no mesmo barco, uns comprando, outros vendendo. E parece que o tiroteio, a metralhadora está virando assim, 360 graus sem parar. Quem conseguir abaixar e não ser afetado, tudo bem, mas não parece que não está tendo jeito, né? Toninho, eu tenho um receio, às vezes, dessa questão do agronegócio ao ser o início, né? Ser literalmente uma crise sistêmica. Essa taxa Selic provavelmente vai ser mantida ainda a 15%. É muito um reflexo da ausência de ajuste fiscal. O governo muito foca nessa questão da taxa Selic para criar vamos dizer assim, uma barreira ou uma estabilidade para a inflação, cria-se uma falsa sensação de saúde financeira, mas no final da história é um inverso, né? Eu teria que estar diminuindo o juros, fomentando a economia, fomentando o agronegócio, fomentando outros parceiros. E o juro não afeta só a questão do agronegócio, é o mais impactável, né? Estamos falando aí o agronegócio é 30% direto do PIB nacional. Então, não é só uma questão do agronegócio, comércio, arrecadação de imposto, todos sofrem, então vai ter uma sequência, né? Então, se o governo atuar, principalmente diminuindo, melhorando a questão do acesso, o efeito vai ser para toda a cadeia produtiva. Bom, parece que esse filme a gente já viu em vários governos. E quando a gente observa, aqui nós não estamos defendendo o governo A, nem governo B, nem governo C, não é nada disso. Mas o que está claro, nítido, cristalino, é que esses últimos 4 anos, parece que esses últimos 3 anos, a coisa extrapolou, né? Parece que o governo se perdeu no meio de tanta coisa que está querendo fazer e, por incrível que pareça, fazendo até de forma errada, né?
Toninho, você foi extremamente pontual. Aqui eu não vou defender nem A nem B, que eu Aham. também entendo da mesma forma, mas vamos dizer que tem uma determinada visão política praticamente há 20 anos no Aham. governo. E é uma visão muito política, não social, muito menos governamental. Vamos dizer assim, não é um Uhum. plano de governo, é um plano político. Aham. E cometendo os mesmos erros do passado, né? Esse que acho que é o mais grave. Estamos aumentando o custo, né, do setor público, muitas empresas, né, estatais tendo déficit, então você imagina que não está tendo o efeito, e ainda o governo, em vez de fazer a contrapartida de redução de gastos, ela faz o contrário, sempre atuando no sentido de aumentar a arrecadação de impostos, sempre criando meio ou do IOF, agora São Bet. Então o governo foca muito em arrecadar, não foca em gastar bem, e o reflexo é exatamente isso, o juros extremamente elevado, e fica essa balança dos mesmos erros, né? Então, é erros do passado, e a gente imaginava que teria entendido, vamos assim dizer, mas percebe-se que, infelizmente, é o mesmo equívoco, né? Agora, na sua visão, por exemplo, o que você orienta um produtor rural, um empresário? Como é que você bateria um papo com uma pessoa e fala, olha, realmente a situação está difícil, a gente tem que apertar mais o cinto, tem que ser muito objetivo, tem que ter planejamento, é mais ou menos por aí? Perfeito. O principal, planejamento e estruturação. Planilha. Tanto o empresário como o agricultor, ele tem que evoluir numa questão financeira. Mesmo que se ele tenha só expertise, ou seja só comércio, indústria, ou às vezes só o próprio produtor, mas ter pessoas específicas, um contador, um agente financeiro. Isso é muito importante para você entender o que é o custo operacional. E esse custo operacional, às vezes a gente só faz o custo do insumo, o custo que é da cadeia de produção, mas esquece o custo financeiro, custo dia a dia, né, o diário, mensal. Então, essa inteligência, né, isso é o principal ponto. O produtor tem que entender que, às vezes, não é só uma prorrogação, tanto o produtor como o próprio empresário. Não é só uma prorrogação, não é só um alongamento, que uma hora, de fato, a conta não vai fechar. Então, tem que entender, antecipar o problema, melhorar a questão da produção, tem que ter uma evolução também do produtor, tanto como do produtor do próprio empresário. Aqui não estamos falando de uma questão de classe, é nacional. Entender a estrutura, ver o que é mesmo o ticket médio, às vezes, de cada produto, o que é o custo operacional, o que é a margem mesmo de lucro, vamos dizer assim, que você tem na mão do próprio empresário, do próprio produtor, para aí sim ter um planejamento. Não basta só ir prorrogando, fazendo operação financeira, que infelizmente uma hora a conta não chega, não fecha, né, literalmente, a conta chega, na verdade, e praticamente estamos vivendo esse cenário atual. Mas o que a gente percebe também é que parece que falta muito planejamento também do próprio governo, né? É o que mais falta, né? O que precisaria era o governo estar incentivando questão de estrutura, escoamento de produção. Nós temos obras aí paralisadas há décadas. O governo faz o efeito contrário. Gasta-se muito em questões que não têm efetividade. Nós temos aí praticamente um Brasil com boa parte que não tem sequer saneamento público, né? Não vamos dizer assim, não almeja voto, né? Está debaixo do chão, eu já ouvi muitas vezes isso. Que está debaixo da terra não vê, não ganha voto. Mas nós tinha que estar em evolução. O governo tinha que estar fazendo obra para evolução, melhor logística, melhor escoamento de soja, melhor escoamento de produção. Faz o caminho inverso. Então, tinha que ter essa organização do governo. E é um efeito cadeia, né? É um efeito cascata que todos seguem, né? Então, mas é importante também a gente fazer o dever de casa. Não adianta a gente só imputar uma culpa ou outra, a gente tem que entender o cenário, não fazer negociações que a gente entende que às vezes uma determinada mercadoria, uma commodity vai sempre manter aquele preço, tem que entender o mercado, fazer travas em rede, né? Questão de soja, de gado, tem que se organizar e tem que evoluir. É importante evoluir para entender o cenário. Em contrapartida, o governo teria que fazer o dever de casa, é o básico, né? Vamos dizer assim, o simples, né? Até mesmo para não adiantar, porque não adianta o produtor também fazer a função dele e o governo fazer algo contrário. Acaba que é secar gelo, né? Literalmente. Então tem que ter essa evolução, porque senão vai ser um efeito contrário. Um seguindo para um caminho e o governo seguindo para outro caminho. Bom, doutor Lando Botosso, advogado especialista na área de, vamos dizer assim, principalmente na área do agro, né? Especialista nessa área, faz aí parte de uma empresa muito importante dentro do sistema, vamos dizer assim, jurídico brasileiro, e vem aí tentando também auxiliar de maneira geral o produtor rural. Hoje, o produtor rural, queira ou não, de maneira geral, o empresário,
Nós não podemos mais entender só da porteira para dentro. É da porteira para dentro e principalmente da porteira para fora, porque senão o bicho pode te pegar quando você abrir a porteira e sair. É um negócio muito sério que está acontecendo no nosso país. Está faltando estrutura, infelizmente. E o Dr. Lando Botosso, ele pode ajudá-lo tranquilamente, eu tenho certeza absoluta disso, em qualquer problema que você tiver aí na sua propriedade. Dr. Lando, foi um prazer conhecê-lo, muito obrigado. Eu sei que vocês têm muita coisa boa que a gente pode voltar, inclusive, a conversar, tá? Tem muitos temas interessantes e é o que nós estamos precisando hoje. Muito bom dia, muito obrigado e até o próximo encontro. Bom dia a todos, muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: felicidade é a única coisa que podemos dar sem possuir. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.